No momento de crise, no momento de desafio, importa muito pouco o quão preocupado você está. Importa muito o quão preparado para aquele momento você está. Então chegou um desafio, eu tô muito preocupado com isso, tô sem dormir, isso não muda nada o resultado. Agora, o quanto eu me preparei para esse momento, o quanto eu tenho hoje bagagem, arsenal, munição para encarar esse momento, isso conta muito. O empresário médio, ele não tem noção das causas e consequências dentro da sua empresa. E aí ele acaba morrendo muitas vezes de sucesso. Ele tá indo bem, o mercado tá excelente, ele tá crescendo bastante. E num ambiente que era para ser super favorável, só porque ele não garantiu se ele gera caixa o suficiente para bancar o próprio crescimento, ele acaba derrapando numa curva que ele tava ganhando, né? Então estar preparado e saber movimentar e pilotar o avião nisso é papel do empresário, papel do CEO. Você tem que saber jogar o jogo da exposição de risco que você possui. Agora, o problema é, o empresário hoje nem sabe qual é o indicador que ele está exposto, qual risco ele está correndo. Aí a gente tem um problema sério, né? Que não foi um podcast, nem uma consultoria. Agora eu já estou mudando. Isso é uma caridade corporativa. Você só não vai sair do lugar, meu amigo, se você não aplicar. Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. E aí, galera do Padrinho Podcast, episódio especial. Não existe um episódio hoje do Padrinho, hoje vai ser uma consultoria. Você que está assistindo, você vai receber uma consultoria de casa. Você que é empreendedor de pequena, média e grande empresa, essa mesa hoje é uma mesa consultiva para ajudar você a mudar a gestão do seu negócio. Então, a partir de agora, nesse podcast, não saia daqui. Hoje não é um episódio de podcast. Hoje você vai ter uma consultoria voltada para você, que é pequeno, médio ou grande, com todas as minúcias, todos os detalhes que pode transformar seu negócio. Mas agora o papo é gestão de A a Z. Vamos tentar passar aqui nesse episódio todos os quesitos de gestões focados na prática. Lembrando que, como é que eu conheci esses caras, né? Pô, Paulo Vitor, Raduan, bem-vindos ao episódio do Padrinho. Esses dois são fundadores de uma empresa de educação que a gente tem junto. Nós fundamos essa empresa em 2016 ou 17? 17. E focada em quê? No começo, M&A. Depois a gente descobriu que o dono da empresa, o executivo, não estava preparado para participar de uma rodada de investimentos, fazer M&A, e que a gente tinha que preparar as empresas. E a gente caminhou para uma educação corporativa muito focada em tudo aquilo que a gente vivenciou na prática. Nós juntamos conhecimentos similares e que se completam no dia a dia e resolvemos levar isso para dentro da sala de aula. Não vou falar sala de aula, não, da sala de treinamento, prática, sala de exercício mental, para a gente falar de quê? De tudo aquilo que transforma a empresa. De todos os quesitos que podem mudar literalmente o conceito do negócio numa forma aonde você não vai lá e recebe uma palestra, uma aula, de uma forma aonde tem uma conversa. Nos principais momentos, 100 empresários, com todos nós lá dentro. Em alguns momentos mais, outros menos, mas a ideia é disruptar a mentalidade do empresário brasileiro. Paulo Vitor e Raduan, bem-vindos. Obrigado, Lázaro. Um prazer estar aqui no Padrinho Podcast. O Padrinho. Isso aí. O Raduan é reincidente, terceira? É reincidente, terceira vez já, viu? Terceira vez. Que o povo esteja gostando pra gente poder voltar tanto, viu? Com certeza que vocês xingavam, mas tira esse bicho daí, entendeu? Se o cara já veio a terceira vez e ninguém falou nada, e pelo contrário, elogia muito, né, Fê? Sim. Inclusive, galera, você que é membro, você tem uma aula exclusiva sua com o Raduan somente para membro. Então, você que não é membro, se inscreve para aprender o conteúdo desse cara. Primeira pergunta do Padrinho, antes da gente falar de negócio, é: quem é Paulo Vitor e Raduan? Vocês escolhem do Para o Ímpar quem vai começar. Paulo Vitor começa. Começo? Os mais velhos primeiro. Quem é? Esse é o jogo. Paulo Vitor Porto, hoje estou como CEO da Capital Upgrade. Eu venho de uma trajetória que lembra a tua de reestruturação, turnarounds, auditoria.
Foi executivo antes de empreender a PWR? Fui executivo, trabalhei com auditoria interna, auditoria externa, operações financeiras. E nesses 14 anos empresariando, a gente já participou de muitas reestruturações, né? Virou prejuízo para lucro, otimizou EBITDA, converteu recuperações judiciais, ou seja, o bom e velho plano de guerra para fazer com que as empresas gerem mais caixa e mais lucro. Então, nesses últimos anos, essa tem sido minha função. E estou como CEO da Capital Upgrade, a Escola de Educação Corporativa. Isso aí. Rador. Boa. Já pela terceira vez, né, aqui pro público do Padrinho. Já me apresentei. Mas de uma forma geral, para quem está pegando aqui agora, sou empresário, consultor, há 15 anos fazendo consultoria empresarial, desenvolvendo empresas, como eu gosto de falar, no dia a dia, do lado do empresário, construindo, realizando, mais do que qualquer outra ótica, a ótica de estar no campo de batalha com o empresário e estar fazendo, estar desenvolvendo empresas, muito voltado para a área de estratégia comercial, que é a área onde eu desenvolvo, a área onde a gente faz empresas acontecerem. Então, há 15 anos fazendo isso, 12 anos na PWR, e aí 2018 para cá, 17, né? Então aí 7 anos já aí na Capital Upgrade junto com vocês, focado no que funciona. Eu acho que essa é a palavra correta, né? Essa é a palavra. Eu acho que isso orienta muito do que a gente vai falar aqui hoje. É isso aí. Focado no que funciona. E a gente fala muito de crise, né, cara? A gente tem aquela frase, crise é o cacete, a gente vai começar o seguinte. Se crise é difícil, em tempos de crise a gente precisa de gente preparada para o caos. Então vamos falar do papel da liderança em tempos de incerteza. Papel da liderança em tempo de crise. E aí eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês falando empresa em situação difícil, qual que é o papel do líder? Empresa numa situação boa, além de diversas... Além do que vocês quiserem falar. Papel do líder no dia a dia. Eu tenho uma filosofia, o líder maior é o CEO, não é? Para mim, a função do CEO é fazer as coisas acontecer, acabou. O resto, não, 80% gente, não sei o quê. Rancharan também fala isso, né? Só que ele fala o principal papel do executivo e eu falo o CEO. O que o CEO tem que fazer? Fazer as coisas acontecerem. Entendeu? De uma forma ou de outra, vai mover gente a fazer. E aí, a gente vamos falar para baixo aqui agora. Papel do líder. Papel do líder empresarial, principalmente em momentos difíceis. Quais as características? O que esse cara tem que fazer com vocês, meus sócios? Eu acho assim, o perfil do líder, né? Quando a gente vai construindo e pensando no que ele tem que fazer, no como ele deve ser, ele tem uma variação clara dentro do que o Lázaro falou, que é o ambiente, né? Não tem como a gente querer sobrepor, querer dizer que o ambiente não importa o que está acontecendo, o líder não é igual, né? Tem que mudar a postura, né? Então, primeira coisa, em tempos de crise, você tem que ter uma análise mais de curto prazo, né? Não dá para ficar querendo esperar a coisa acontecer muito para você mensurar, para você saber como tá. Afiliados, análise de curto prazo é key point importante para reestruturação em momentos de crise. Você tem que almoçar e jantar todo dia antes da ceia de Natal. É porque eu já escuto o cara falando assim, para sustentar uma empresa tem que ter uma visão de conjunto e futuro, longa. Análise, você não tem caixa, caralho. Então, continua, vai. E é exato, eu ia chegar exatamente nisso. Tem horas, entendeu o que eu vou dizer, né? Eu faço planejamento estratégico, mas não quero atentar contra mim próprio. Tem horas que a gente não precisa de uma visão de futuro, a gente precisa de uma ação imediata, né? Se o paciente está na UTI, chegando na emergência, não adianta eu criar uma visão de futuro para daqui 5, 10 anos, muito floreada, muito visionária, muito inspiradora, se agora não tem um caixa, se agora a coisa não está acontecendo. Então, em momentos de crise, isso é uma prioridade. O paciente na UTI, eu não visito uma vez por dia, eu visito 3 vezes por dia, tem alguém de plantão do lado vendo como está. Então, isso é um ponto fundamental quem está passando por um momento de dificuldade ou um momento de desafio mesmo, como é agora o empresário brasileiro, né? Todo mundo está passando por esse momento. Então, análise e acompanhamento de curto prazo. Não dá para abrir mão disso. Requer energia? Requer muita energia, né? Não estou dizendo que é fácil, nem dizendo que é barato, nem dizendo que é rápido, mas tem que ser feito. Esse é um ponto fundamental que eu queria começar construindo. Segundo ponto, foco no que funciona. Então, assim, é hora de você saber aquilo que dá certo, saber aquilo que entende, saber aquilo que vai acontecer e que vai ser útil para o momento. Para isso, e aí agora vem o ponto que eu queria chegar. No momento de crise, no momento de desafio, importa muito pouco o quão preocupado você está. Importa muito o quão preparado para aquele momento você está. Então chegou um desafio, eu estou muito preocupado com isso, estou sem dormir, isso não muda nada o resultado. Agora, o quanto eu me preparei para esse momento, o quanto eu tenho hoje bagagem, arsenal, munição para encarar esse momento, isso conta muito. Então, é a hora de fazer valer e de testar o quanto você se preparou para isso acontecer. Então, a liderança tem esse papel muito claro para mim nesse momento. E aí, Paulo Vitor? Concordo total. Para mim, o líder é aquele cara, aquela pessoa, aquele ser humano que garante o ritmo e ele determina o tom. Se a gente está no planejamento estratégico, existe um ritmo e um tom a ser determinado. Se o problema é de crise, se é uma reestruturação, tem um ritmo e tons diferentes. Porque estratégias
pedem as culturas que estão alinhadas àquela estratégia. Então, o líder, se ele souber priorizar bem o que importa mais, se ele souber priorizar bem como gerir os recursos escassos, ele vai resolver qualquer problema na empresa. Porque o líder, ele tem que fazer uma conta que ela não é difícil, que é saber como que as coisas acontecem aqui na empresa, o que é prioridade e o que vale mais a pena. Se eu tenho 100 mil reais, onde é que eu determino usar? Se eu tenho prioridades, onde é que não é prioridade? Então, o líder garante o ritmo e o tom das pessoas fazendo certo. E eu concordo gênero e grau com os dois, até para endossar, porque aqui no Padrinho a gente já falou sobre isso, né? As pessoas pensam muito em conjunto de visão em futuro, longo prazo, mas para você ter longo prazo, você tem curto. Principalmente em momentos de crise e empresa estressada. Empresa estressada é uma luta contra o tempo. Não adianta você planejar o horizonte daqui 3 anos se você não tem como sobreviver os próximos 3 meses. Então você tem tempo de entrar, tempo de sair e a hora de executar. E o papel do líder é fundamental. Ele é fundamental, né? Não tem outro jeito. Um líder de uma empresa em voo de cruzeiro, ele é completamente diferente de um líder de uma empresa que está em recuperação judicial, que está em turnaround. O cara não sabe se ele vai ter como pagar a folha de pagamento no final do mês. Esse cara, eu falo que até que emocionalmente ele tem que estar super preparado, né? Total. Então, endosso o que vocês dois falaram. É ele que dá o tom, como você mesmo disse. É ele que tem que focar na ação de curto prazo, acelerar. Não estamos dizendo que não é importante o planejamento estratégico. Pelo amor de Deus. Estamos dizendo que em certos momentos você bota mais energia no curto prazo, menos no longo. Em determinados momentos, você foca mais energia no longo prazo e pode se dar o prazer de ter menos preocupação no curto. Mas, no caso de uma empresa estressada, a gente falou de crise, e aí vamos continuar a liderança. Nós falamos aqui de diferença do líder, de uma empresa normal, líder em momento de crise. Pequena, média e grande empresa. Papel da liderança. Muda ou não muda? Qual a diferença do perfil do líder em momentos de crise nós falamos e agora em tamanho de empresa? O que vocês acham? Eu acho que, ainda mais se você é o fundador da empresa, você vai primeiro sendo... Você alcança todo mundo na empresa. Quando você estica a mão, você alcança as pessoas. Você conhece todo mundo pelo nome. O seu modelo de gestão é basicamente o seu estilo de organização. Quando você vai crescendo, você vai precisando de outras pessoas que te obedeçam muito bem, no começo. Depois, os líderes, a empresa vai crescendo mais ainda, você vai precisando de outros líderes, pessoas que já começam a ter uma autonomia maior. Eu acho que o maior desafio quando o empresário está saindo de um pequeno médio empresário para um grande empresário, que ele começa a contratar outros líderes que são até melhores ou mais experientes que ele naquela função, é ele largar o osso e deixar a galera trabalhar. Então, sim, empresas pequenas, médias e grandes, as lideranças têm diferenças. Quando você é pequeno, às vezes você precisa, até por causa do seu budget, você só consegue contratar pessoas menores que obedecem muito bem. E cada vez mais que você vai crescendo e contratando pessoas maiores com mais bagagem, você vai ter que aprender a delegar e deixar a turma trabalhar. Até porque, provavelmente, quando você cresceu e contratou um líder melhor, esse cara vai saber mais daquele departamento do que você como fundador da empresa. E isso, essa transição, essa percepção da mentalidade do fundador para a mentalidade do CEO é onde a maioria das empresas tem dá um tilt, né? Tem uma crise de gestão, de governança. Então, sim, eu acho bem diferente. Eu acho que muda muito, concordo com o Paulo, tá? Acho que muda bastante. Em vários aspectos. Dá pra gente falar aqui o podcast todo sobre isso, eu acho, até, Lázaro. Sim, primeiro ponto que eu acho que é fundamental. Não se contenha. Não me contenha. Temos tempo, né? Primeiro ponto que eu gosto muito, que a gente percebe, a velocidade da mudança. Empresa pequena muda por decisão. Empresa grande muda por projeto. Então, isso muda bastante a realidade. O empresário toma uma decisão na empresa pequena, a mudança acontece. Na empresa grande, a mudança até virar uma realidade tem que ter um projeto de implementação, sofisticação. Tu falas muito sobre isso, né, Lázaro? Quanto muda a sofisticação da gestão. Então, existe uma sofisticação em gerenciar, em liderar uma empresa de 1 bi. Existe outro grau de sofisticação muito mais simples na empresa de 10 milhões. Como o Paulo falou ali, o cara lidera 10, está todo mundo pertinho dele. O cara tem 800, Ninguém a tá mais técnica perto. é outra. A técnica é outra. A sofisticação vai ter que... Quantidade de relatórios que ele precisa avaliar, né? Os riscos que estão envolvidos. E para você analisar KPIs, você analisar relatório, você fazer gestão à distância, comprar indicador, você precisa ser mais sofisticado.
aquele negócio de chegar na mesa, dar uma ordem, acabou. Acabou. Não Então, vai mudar. Mas continua que tá ficando bom. Não queria cortar, não, mas é que literalmente esse é um ponto. Dificuldade aqui, gente, é que eu já sei que eles vão responder, entendeu? Então, mas tudo bem, só tanto, né, Lázaro? Já estamos tanto tempo já sei juntos. que vai responder, mas aí, vambora. Vai. Horas de conversa não faltam, né? Dá pra completar a frase um do outro. Acho que outro ponto importante também, aqui fica até uma dica para muitos empresários que a gente atende. O empresário pequeno, muitas vezes, consegue levar a liderança como um artista. Eu sou bom, eu performo, eu consigo executar, eu sou um artista dentro da empresa e levo a empresa como um artista. Quando a empresa se torna grande, ele tem que deixar um pouco de ser artista e virar gestor. E isso não é tão simples, isso não é uma coisa tão automática. Entender de números, aprofundamento de gestão. Então, o perfil da liderança muda bastante. Até o grau que eu consigo movimentar pessoas, né? Como a gente estava falando, a gente fala sempre sobre isso. Liderança é gente que move gente. Eu mover 10 pessoas que eu convivo diariamente, que estão ali, eu consigo movimentar baseado na minha performance. Eu movimentar 800 pessoas, eu não consigo movimentá-las baseado em performance. Eu vou ter que ter gestão, eu vou ter que ter número, eu vou ter que ter indicador, eu vou ter que ter cultura de resultado implantada e não apenas um relacionamento bom e propício comigo, líder, né? Características de hard skill e soft skill de um líder, na opinião de vocês. Personalidade, conhecimento técnico, como é que equilibra, capacidade de mover, empatia. Na hora do processo de entrevista, eu, Lázaro, primeiro faço pergunta hard skill, técnica, para um líder. Mas depois a gente quer entender também onde está o ego do cara, não tá, como é que funciona isso na cabeça de vocês. Estamos falando de liderança, já falamos de liderança em momento de estresse, já falamos de liderança na pequena e média empresa e na grande. Agora vamos falar o seguinte, quesitos, exemplos para contratar um líder. Personalidade, o que você analisa no profissional na hora de trazer ele para dentro da empresa? Boa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar na hora de trazer, eu acho que na liderança, Lázaro, é o fit cultural com o seu negócio, né? Tem líderes que vão ser extraordinários para um negócio que vão ser muito ruins para outros negócios. A mesma pessoa, com o mesmo histórico, agindo da mesma forma. Então a percepção de que se essa pessoa tem ou não fit com a minha cultura é fundamental. A gente já falou muito sobre isso, né? Onde o Lázaro não daria certo. Onde o perfil do Lázaro, arrojado, focado em resultado, com força, com velocidade, buscando o número, onde isso não vai funcionar. E vão ter empresas que isso não vai funcionar. E vão ter empresas que vão ser maravilhosas para isso. Então, essa coisa de que ele fez na outra empresa, eu vou trazer para cá, vai dar certo. Nem sempre é assim. Olhe cultura e olhe como essa pessoa se comporta em termos de soft skill mesmo. E aqui eu não estou dizendo de coisas boas ou ruins. É determinado ou preguiçoso. Não. Qual é o estilo de liderança dessa pessoa? Tem estilo de liderança que casam, que combinam com determinadas empresas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, liderança tem que ter construído, tem que ter feito. Eu não estou contratando alguém que eu quero ainda que se prove, que eu quero ainda entender. Tem que ter case, tem que ter histórico. Fez o quê, fez aonde, fez como. Então, um líder que não consegue contar a história de resultado da sua vida, da sua carreira, é um líder que está com complicações sérias. Então, qual é a história que tem por trás disso? Como hard skill, eu acho que é fundamental, tá, Lázaro? Todo líder tem que entender o básico, todos. Financeiro você tem que entender, pelo menos o básico. Comercial tem que entender de pessoas. Técnica, não estou falando de software, tem que entender. Raduan, você é diretor comercial, eu tenho que entender de financeiro? Com certeza absoluta, né? Tem que saber ler um DRE, tem que saber ler um fluxo de caixa, como é um balanço patrimonial, tem. Então o básico dessas três áreas, eu acho que toda liderança tem que dominar e tem que saber. Além disso, entender de mercado, entender de economia, porque esse é o tabuleiro. Não adianta eu querer entender o jogo que eu quero jogar, entender as regras do jogo se eu não conheço o tabuleiro. Então, entender o tabuleiro é fundamental. Não abram mão disso, né? A compreensão clara de aonde o jogo está sendo jogado. Eu acho que o começo é por aí. E aí, Paulo Vitor? Não, perfeito. Complementando, acho que o Adão já foi muito bem. Você tem que entender o jogo que você está jogando. Se você está jogando na Champions League, o seu líder tem que saber jogar nas Champions. Então, ele tem que ser um jogador que ele tá com gabarito pro campeonato que ele tá jogando. Então, aquilo que a gente falou agora há pouco, de pequeno, médio ou grande, isso vai ditar. Porque, às vezes, se tá pequeno demais e traz uma pessoa muito grande para aquela cadeira, às vezes aquela cadeira não tá preparada pro peso daquele líder. Olha que doido. Você tem uma pessoa super capacitada, que já trabalhou em mercados incríveis e muito maiores. Às vezes, você trazer uma pessoa muito maior para aquela cadeira que você tem, pode ser um problema. De fit cultural, também, mas nem só disso. De performance, porque ele está acostumado a trabalhar com um nível de governança melhor que aquela empresa não tem. Um nível de processo maior que aquela empresa não tem. Às vezes, com tapetes vermelhos que aquela empresa não tem. E ele até topa, esse líder, construir do zero, mas ele precisa, inclusive, de estar preparado e sabendo que vai dar esses passos para trás. Então, líder
grande para cadeira pequena é complicado. E o inverso é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Você tem uma cadeira que está crescendo, você bota um líder nanico, entenda, em habilidade, em performance, comunicação, em tudo isso que o Raduan bem falou, ele fica ali quase como uma criancinha balançando a perninha na cadeira e ele não consegue alcançar nada. Foi demais para ele. Então essa dosagem de hard skill, soft skill, ela é importantíssima. Mas vindo aqui para essa parte de soft skill, se eu estou falando em empresas de alto crescimento, o cara tem que ser pelo menos um jogo duro quando fala de ser bandeirante, né? Empresas de alto crescimento que estão crescendo o que nunca cresceu, ou seja, que estão sempre no seu limite de performance e ignorância. Hoje, eu sou maior do que ontem e tem que ser pessoas muito dinâmicas, tem que ser pessoas com esse espírito quase que de bandeirante, né? De formar time, de ser arraigados, que é diferente do líder de empresa voo de cruzeiro, daquela big company, que ela é gigante, mas ela não cresce mais 10, 15, 20, 30%. Muda totalmente. Às vezes a pessoa se engana, porque, como o Raduan falou, às vezes as pessoas querem o Lázaro na minha empresa, mas a estratégia que aquela empresa pede, se for uma estratégia de voo de cruzeiro, pode ser, né, Lázaro? Que precise de outra pessoa. Pode ser. Que talvez seja melhor em outro lugar a sua habilidade. E é isso que tem que entender. Técnica, cultura e estratégia. Tá alinhado? Tá, vai. Eu penso assim, né, que... Primeiro, um líder tem de conhecer daquilo que ele fala. Fim de papo. Ah, mas meu líder financeiro, ele não precisa ser um bom negociador. Ele deve. Como é que ele vai negociar com o banco? Quando a empresa é pequenininha, eu concordo. Pequenininho, o cara cuida da entrada e saída, quantas a pagar, quantas a receber. Tesouraria, acabou. Agora, quando o cara cresce, o líder financeiro tem que ser um exímio negociador. Ele vai ter que sentar com o banco para negociar. Então, ele também tem que ser um bom negociador. É a mesma coisa na área comercial. A empresa cresceu, o cara tem que ser o guardião da margem. Entendeu? A maioria das empresas de varejo, o líder comercial, ele comanda a área de compras. O varejo brasileiro, o líder comercial, ele tem a área da compra e a área de venda debaixo dele. Como é que ele não entende finanças? Tem que entender. Se ele tem área de compra, como é que ele não entende margem? Como é que ele entende formação de preço? Então, ele tem que entender. Então, eu acho que é isso. A liderança é pelo exemplo. E uma outra coisa que vocês não falaram e que, na minha opinião, é assim. Quando você vai numa empresa, a empresa está com resultado ruim, e você vai fazer uma entrevista com o segundo nível para entender o primeiro nível. Né? Primeiro você conversa com o segundo nível para entender o primeiro, até para ver o grau de liderança. Você quer entender a liderança? Nunca entrevista os líderes, entrevista quem está abaixo dele. Boa. E aí você vai entender isso. Se o líder ele é muito amado, muito fofinho, muito idolatrado, ele não cobra. Ninguém ama quem cobra. Tem algo errado. Admira. Respeita, mas não ama. Ai, ele cuida da minha família, ele manda flores no casamento da minha mulher, meu filho foi para o hospital, ele foi comigo. Este cara, que essa pessoa entrega dessa forma, em quase 90% da minha experiência, já vai fazer 20 anos como CEO, esse cara não cobra. Ele não é aquele cara que faz a reunião de segunda-feira e pergunta: o que tu fez? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, semana passada. E esse é um dos erros clássicos da liderança, né? Você quer ser adorado pelo grupo e não ser um promovedor de resultados, né? Principalmente na área que você domina, que é a comercial. Perfeito. A área comercial tem isso. O cara tem que ser aquele movedor, tem que ser o cara mais idolatrado, mais la garantia sou idiota, vendedorzão. Cara, isso vai por terra, na minha opinião. Por isso que, sendo sincero, talvez, na minha opinião, com certeza, uma das áreas com maior dificuldade de você encontrar bons líderes é a área comercial. 100%. Tem que juntar expertise na área comercial, saber cobrar, não ser a pessoa que se entrega a essa adoração pública e ter conhecimento de mercado e produto. Não é fácil. Eu vou lembrar qual universidade americana lançou uma pesquisa dessa. A área cuja tem menos gente tecnicamente preparada para grandes desafios da área comercial. Sem dúvida. Por quê? Principalmente, preciso de um brasileiro na área comercial que fala inglês. É mais fácil achar em finanças, é mais fácil achar em marketing. Marketing quase todo mundo fala, do que na área comercial. O comercial puro, ele não domina o idioma. Porque ele focou muito no campo e tal, é isso. Então, cara, tem que ser uma mescla. Um bom líder, ele tem que mover gente, mas ele tem que entender daquilo que as pessoas estão fazendo para ele poder mover elas. Porque se ele não entende, como que ele move? Ele vai na fé? Ele não tem respeito. Aí ele vai ter que ser o quê? Já que eu não domino o conteúdo, eu vou ter que agradar as pessoas. Para as pessoas gostarem de mim.
Porque eles não vão me admirar, porque eu não domino conteúdo. Vai ser um populista ou um tirano, né? Vai estar em algum dos extremos, né? Exato. Ou ele vai ter que dar ordem. E ama todo mundo. Exatamente. Ou um tirano que cala a boca e faz. Cala a boca e faz o que eu tô mandando, porque já que eu não domino o tema, eu não consigo te explicar. Se eu não consigo te explicar, eu uso a patente para te dominar. Exato. Que é o caso do tirano. E o outro é o contrário. Eu não consigo explicar, eu não quero usar a patente, porque não faz parte da minha personalidade, eu vou ser agradável com você. Pirulito para adorar. todos. Eu vou ser agradável com todos. Exatamente. Então, área comercial, gente, principalmente é um ponto que a gente tem que levar isso a extremo. Vamos lá. Pra gente ir caminhando aqui sobre liderança... Acho que é isso. Esqueci alguma coisa, turma? Não, acho que não. Acho que falamos bem. Tá? Acho que uma coisa... Lembrei. Dentro das peças-chaves, área de operações, marketing, finanças, comercial, tem algum perfil que vocês acham que enquadra mais? Ou, na hora da contratação, acho o seguinte, se o cara domina tudo, tem gente que circula em todas as áreas. Vocês escolhem perfis, por exemplo, como é que chama aquele negócio? Perfil comportamental. O cara é influente, vai para esse lugar, tal. Primeiro, vocês acreditam nisso? Primeira coisa, vocês acreditam nisso? Segundo, você acha que cada cadeira tem um perfil de soft skills diferente? Porque o hard skill, ele é específico, mas o soft é diferente, não é? Opinião pessoal. Sobre essa questão aí dos perfis comportamentais, é aquele tipo da coisa. Tudo na vida você consegue enquadrar, e é verdade. Agora, você achar que aquilo é verdade absoluta para qualquer coisa, é que eu não gosto tanto para onde foi parar esse assunto. Esse assunto de temperamentos. Existem temperamentos, tem o colérico, tem o flemático. Existem os perfis comportamentais, DISCs e junguianos, existem. Só que o que aconteceu? Às vezes as pessoas querem simplificar o complexo e dizer o seguinte, não, se o cara é extrovertido, então ele tem que ir pro comercial. O comercial só dá gente extrovertida e acabou. É o cara do financeiro, então só pode ser o analítico. E aí ficam algumas análises superficiais e tolas, porque trazem com uma ferramenta que é importante, a gente utiliza como composição de dossiê na hora do cara entrar, mas como se aquilo fosse determinante. Isso não é determinante. Isso ajuda a qualificar, a entender, a perceber. Então... Isso vai dar um corte bom, sabe? Análise comportamental pro Paulo Vitor serve pra porra nenhuma. Você acabou de falar, serve pra porra nenhuma. Mas, você acabou de dizer isso. Soft, educadamente, entendeu? De forma educada, a análise de comportamento não serve para contratar alguém sozinha. Não serve mesmo. Se você está contratando pessoas olhando para análise comportamental apenas, sim, é até burrice. Você tem que trazer isso como um qualificador junto com todo o resto, né? É uma das composições da coisa, né? E aí, Redão? Eu acho o seguinte, Lázaro, eu acho que é um modelo, né? O modelo tem que ser uma coisa que você tem que entender que é um modelo, como um mapa. Então existem mapas, todo mapa ele é na verdade uma abreviação da realidade. Então eu abrevio a realidade para ela ficar utilizável, para ficar fácil de ser usada. Eu acho que o perfil comportamental é isso. Dá uma orientação, eu acho que sim, acho que é importante saber, acho que é um guia, mas não é definitivo. Esse é o ponto fundamental. O problema não é o perfil comportamental, o problema é como as pessoas usam isso. Na época de comodidade, na época de querer a simplicidade máxima, na época de querer as coisas automatizadas, na época das pessoas não estudarem para ter conhecimento, pega o perfil comportamental e o torna como se fosse um Deus que vai dizer quem dá certo num canto, quem dá errado no outro canto. E isso é o problema. Então, assim, é pouco. É importante, mas não é suficiente. Eu acho que essa é uma definição interessante para a gente ter. Sobre trocar pessoas em cargos de liderança. Cara, eu gosto, mas gosto mais quando a empresa tem um grau de sofisticação mais alto, tá? Então, assim, empresa grande, tirar um cara do financeiro, botar no comercial, fazer isso, eu acho que vale a pena. Já é um cara desenvolvido, um cara que tem um know-how interessante. Empresa pequena tem que ter um pouco mais de cuidado, eu acho. E isso é uma preocupação. Porque pegam, às vezes, cases de grandes empresas que fizeram isso, que a gente tem algumas no Brasil aqui famosas. Mas o nível da pessoa é outro. O nível é outro. Tô tirando um CFO extremamente bem desenvolvido e vou dizer agora que ele vai para operações. Ele vai sofrer no começo, mas é um cara que tem uma curva de aprendizado fora de série. Aí pega, às vezes, uma empresa com 12 pessoas, aí fala que vai tirar a Maria da tesouraria e trocar com o João da operação. Isso vai causar um caos dentro da empresa, que entra naquilo que a gente falou. As pessoas modelam errado, né? Hoje o mundo tem modelos ruins para os empresários seguirem. Isso é um grande problema que a gente tem hoje. E então vamos lá. O que o Lázaro pensa sobre traçar perfil comportamental? Eu sou absurdamente contra o que eu vejo
dentro das empresas? O RH, primeira parte da entrevista, ele traça o perfil comportamental. E se a vaga for de financeiro, se o cara não for conforme a analítica, ele nem contrata. Eu não quero nem entrevistar. Eu já vi isso diversas vezes. Como é que você faz? O cara respondeu, eu só separo conforme a analítica para entrevistar em Como finanças. se fosse determinante. Né? Eu só vou separar o extrovertido com um quê de dominante para a área comercial. Senão eu não quero. Então, cara, isso é um erro, sabe por quê? Porque o momento que você está fazendo aquilo ali pode ser um indício. Se você colocar, eu nunca fui analítico e conforme na minha vida. E a minha experiência na área de finanças foi ótima. Nesse mês, a melhor vendedora é a que é a mais introvertida da empresa, está sendo a melhor vendedora esse mês. E como é que você explica? É. Então, assim, eu acho que não pode excluir conhecer o ser humano, ver o currículo e entender por onde ele passou. Às vezes você tem um cara ali meio conforme, analítico, mas ele tem um pouquinho lá de influente e tal, de dominante. E esse cara, ele pode muito bem ir para a área comercial. De repente, ele vai dar até um puta de um gestor analítico. Se ele entender de gente, ainda vai ser melhor. Então, ele não pode... Eu acho o seguinte, para mim é 10% do jogo. 90% do jogo. Hard skill, soft skill na entrevista e colher referência. É uma isso que a gente peça do contrata quebra-cabeça. ali, Né? Mas eu sou absurdamente... Não serve pra porra nenhuma que você falou. Para ser um ponto de exclusão antes de conhecer a pessoa. E a maioria, porque o cara fala, você quer candidatar uma vaga? Preenche a ficha, responde o teste. Ah, o teste foi ruim, quero não. Sem falar que o cara responde o teste. Você pega um profissional mais desenvolvido, esse cara pode colocar no teste o que você acha que você quer no cargo. Isso é um ponto fundamental. Toda alta análise tem um viés gigante que eu estou colocando aquilo que eu quero. Então, se eu conheço o Lázaro, eu vou colocar um perfil mais parecido com o do Lázaro, e aí eu vou ser e você vai me contratar por causa disso, e no teste eu não fui sincero. Olha que problema que é criado porque se colocou como ponto definitivo de uma contratação uma análise que ela é restrita, né? Que ela tem um grau de restrição. Eu falo para evitar esse erro, é o seguinte, faça o processo normal e faz o teste depois. Conhece a pessoa e deixa o teste para o final, não para o começo. Só que o RH acha que para poder tirar a fila de currículos, ele bota no começo. Para não ter que entrevistar 20, ele bota no começo e entrevista 5. Coloca como exclusão algo que era para ser de qualificação. Né? Exato. Se ele vai para o final, ele pode ser até de qualificação. Mas se ele está no começo, ele vai ser exclusão. É. Então, eu concordo, gênero mil grau, aquilo que você falou, cara. O jogo para escolher um bom líder, principalmente. O time de baixo é muito diferente a forma de selecionar. Um bom líder, principalmente, você não pode ser excluído por causa desse teste. Até porque, aquilo que você falou, quando um cara é muito sênior e ele já é vivido, um cara com 20 anos de experiência de grande empresa, esse cara, você troca ele de cadeira e ele costuma se dar bem em várias cadeiras. Porque ele tem uma preparação, uma maturidade profissional muito maior. Você pega um jovenzinho e troca de cadeira, a chance da merda é muito grande, porque ele não tem a maturidade profissional para fazer a troca da cadeira, o job rotation em alta liderança. Ele faz job rotation em baixa liderança, mas em alta ele não está preparado para isso. Aí você pode perder um grande profissional. Vamos lá, próximo passo. A gente já falou de liderança, agora vamos falar de estratégia. Em tempos de crise e oportunidade, assunto que vocês dois gostam, cada um pode puxar para o seu lado. Um puxa para a estratégia comercial, outro puxa para a estratégia financeira. Brasil vive incertezas econômicas. O que o externo afeta a empresa e qual estratégia usar em momento de crise? Exemplo, você tem questões políticas, você tem questões de commodity, agora você tem a taxação. Estratégia comercial para te proteger de coisas assim, estratégia financeira. Manda bala. Boa. Eu acho que a palavra que tu usaste é a melhor. O Brasil está numa incerteza. E até, sendo muito sincero, desconfio de outro momento que eu presenciei com tanta incerteza. Ah, Radon, teve a pandemia. Não, a pandemia a gente sabia mais ou menos o que tinha ali um problema. O problema, óbvio, ele foi sendo descoberto, o tamanho dele ao longo do tempo, mas se via e se taxava como um problema. Agora a gente tem no Brasil indicadores confusos. Ao mesmo tempo que a gente tem uma taxa de juros altíssima, eu tenho um desemprego baixo. Eu tenho uma inflação saindo do controle e o governo entregando PIB. Então, assim, eu tenho uma narrativa, eu consigo construir uma narrativa toda desfavorável à economia, ao mesmo tempo que se constrói a narrativa toda favorável. E a cabeça do empresário está no meio disso, né? Alguém falando que o desemprego é mínimo da história e alguém falando que a taxa de juros é máxima. Duas verdades. Não estou falando de dois, não estou dizendo nem quem está certo e quem está errado. Estou falando de duas verdades. Só para entender, geralmente quando a taxa de juros está muito alta histórica, ela promove o desemprego. Por quê? Porque a taxa de juros alta histórica, o banco para emprestar fica mais criterioso e o cara para tomar não tem condição de pagar. E o que você faz? Você corta a gente, já que você não tem crédito para girar, você corta a gente. E você falar a primeira esquizofrenia forte do momento, né?
eu tenho indicadores que me levariam a taxa alta de desemprego e essa taxa alta não está acontecendo. Será que não está acontecendo, Nando? Essa é a grande questão, né? A confiança tá aí. Por isso que é tão incerto. Estava conversando com um cliente meu agora em Vitória, falando justamente sobre isso. O momento é muito complexo. Porque ao mesmo tempo que algumas empresas estão vendendo menos e elas começam a entrar em crise, elas não têm hoje uma tranquilidade na contratação, porque está faltando profissional qualificado. Olha como isso é complexo. Porque, geralmente, quando está em crise, o desemprego sobe um pouco, então você ganha ali... Claro, você ganha uma possibilidade de poder ter uma gestão de pessoas mais tranquila. Não. Se você hoje for baixar o salário, você vai perder o profissional, porque hoje o desemprego está baixo. Então, assim, você tem que estar ali olhando para o funcionário. Olha o problema que a gente tem hoje. Uma condição esquizofrênica, né? Uma anomalia na economia brasileira. Esse é o fato. Por que isso está acontecendo principalmente? O hoje, embora você possa achar que ele está ruim, ele não parece ser o pior momento. O pior momento parece que está por vir. E isso gera uma incerteza e insegurança gigante, porque preços na economia não traduzem o hoje, traduzem o que eu espero do amanhã, né? Então, uma ação na bolsa não é o preço dela hoje, é o que eu espero que ela vai estar no futuro. Você sabe que eu tive com a pessoa agora e ele tem 8 mil funcionários. Esses 8 mil funcionários, grande parte dele está lá no Nordeste. E ele está precisando fazer troca de gente e tal. E ele falou comigo assim, Lázaro, eu não faço troca de gente perto de eleição federal. Eu falei, por que não? Ele falou, porque como a minha mão de obra é uma mão de obra muito básica, quando vai chegando perto desse período, existe um derrame de auxílio. Todos os auxílios possíveis. E eu já perco as pessoas naturalmente. Porque quando há... Vamos supor que 3 anos antes de uma eleição, 2 anos antes, eu não tenho um derrame de auxílio. Mas quando está chegando um ano, eu começo a ter naturalmente, silenciosamente, um derrame de auxílio, que poderia ser ótimo, que o cara ia pegar esse dinheiro, ele ia continuar trabalhando, ele ia melhorar a capacidade de compra dele, ele ia botar no mercado, o mercado ia bombar. Aí o mercado bombando, circulava dinheiro, eu vendia mais, eu continuava contratando, porque o auxílio bem empregado... ele gera riqueza, gera consumo. O que acontece? Ele falou que é assim, historicamente, na empresa dele, que já, acho que 48 anos, quando vai chegando perto de eleição, ele tem uma perda de mão de obra enorme. O turnover é por vontade própria do funcionário. Ele não manda embora. Então, ele aprendeu que ele não pode demitir ninguém agora, do meio do ano para frente. Ele tem que ficar. Aí olha que esquizofrênico. Eu posso estar num momento de economia ruim, e eu vou ter funcionário pedindo para sair. Porque deveria ser o contrário. No momento de economia ruim, os funcionários querem emprego porque tem um risco de desemprego. Então gera ali um equilíbrio dentro disso. Óbvio, não estou defendendo desemprego. Estou defendendo só o equilíbrio e uma comunicação da economia clara. Exatamente, exatamente. Quando a coisa ela é maquiada justamente por isso, um auxílio que é impulsionado na época da eleição, não importa como a economia esteja, eu vou ter um funcionário saindo. Olha como está a cabeça. Cara, eu nunca tinha pensado desse ponto. Aquele cara que tem muito funcionário, e essa mão de obra é base, salário até 3 mil e poucos reais. Quando há um derrame de auxílio, em vez dele aproveitar esse auxílio, botar no bolso e continuar trabalhando para ele melhorar a qualidade de vida dele, ele larga o trabalho, cara. O empresário, percebendo isso, colocou isso no modelo de gestão dele, né? Eu nem preciso demitir, caso eu precise. É isso, eu estou precisando demitir, eu não preciso agora. Porque vai sair daqui a pouco. Vai sair. Realmente, não só esquizofrênico, como contraproducente. Dele, uma estatística interna dele. Porque você tira a pessoa da produção pro auxílio, o que mexe a economia de uma forma terrível, né? Aí o auxílio diminui e ele volta a trabalhar. E tem 2 indicadores importantes, né? Além do desemprego, que é o índice de confiança do investidor, o índice de confiança do consumidor. Se quem consome está com medo de tirar o dinheiro do bolso e se quem investe também, isso é um efeito catastrófico, né? Uma bomba atômica na economia. E essa conversa surgiu, turma, porque foi tipo assim, eu falei, cara, seus números você vai precisar reestruturar. Nós vamos ter que arrumar um jeito de cortar a gente. Ele falou, não, mas estou num período agora que eu não preciso e vou economizar a indenização. Eu falei, como? Historicamente, vai sair gente. Como eu tenho muita gente na fase de baixo, milhares de funcionários, eles saem. Então tem uma parte aqui que eu sei que vai sair. E ele falou, e geralmente não são os mais produtivos. Os mais produtivos têm inteligência, eles ficam e recebem. Os menos produtivos é que saem. É uma estatística interna que acabou... não pode ser negligenciada. Que é inteligente dar do lado dele e falar, para que eu vou tirar agora, sendo que nos próximos meses já começa as pessoas a pedirem para sair? Agora, Lázaro, sim, a economia tá terrível no sentido de olhar para frente e tá ficando ainda mais confuso como será. Agora tem uma coisa, você tem que decidir o seguinte, você vai jogar a toalha ou não vai jogar a toalha? Porque se não vai jogar a toalha, o que
acontece é que, às vezes, o empresário acaba sendo sufocado por esses problemas externos, que são verdadeiros, ninguém é negacionista. Não existe volatilidade política? Existe. Não existe volatilidade econômica? Dólar? Existe. Só que alguns empresários acabam entrando ou em pânico ou num estágio quase que de inércia e lavam as mãos e se impactando pela porta para fora, que é problemática, ninguém está negando, é um problema. Mas e aí? Vai largar a toalha? Não. Então, o que é que a gente faz da porta para dentro? Porque se você não faz se mudar para outro país, não vai largar a toalha, vai continuar empreendendo, o que nos resta é fazer o que dá para fazer da porta para dentro. É fazer o que dá para fazer no processo, na estrutura. Ah, mas a mão de obra... Ah, cara, mas o insumo é esse, a matéria-prima é essa. Os ingredientes são esses. O que é que tu vai fazer da porta para dentro? E isso tem que decidir, porque às vezes o empresário usa um problema verdadeiro, mas às vezes como bengala para não enxergar que também dentro de casa tem muito espaço para trabalhar. Se a inflação tá alta, e no Brasil ela tá, e quer que eu diga, ela sempre vai estar, pelo menos se continuar desse jeito, você tem que olhar mais para a margem. Se a mão de obra está mais qualificada, você vai ter que peneirar mais. Ou sair do jogo. Show de bola. E lembrando, né, que fatores críticos do sucesso, 80% está dentro de casa, mas a gente não pode negar lá fora. Hoje eu recebi um telefonema assim: irmão, estou querendo fazer uma transação em dólar e eu estou pensando em redear. Quanto que você acha que o dólar bate até o final do ano? Eu falei, sei não. Ele falou, não, você não tem um cheiro, porque eu preciso fazer um hedge do dólar. E eu estou com medo de colocar esse hedge aqui, e eu preciso comprar em dólar, mas eu queria redear ele. Eu falei, que ligação, viu? Menor ideia, entendeu? Menor ideia. O câmbio é aula de humildade para economista. Ninguém sabe. Quem falar que sabe o câmbio 31 de dezembro tá errado. PIB dá pra gente ter um cheiro, desemprego também dá. Agora, câmbio, quem falar... Aí ele falou, e aí? Falei, mesmo, já ouviu falar nos 10 para mais, 10 para cima? 10 para cima e 10 para baixo? Você acha que vai subir, joga 10 para cima. Você acha que vai cair, joga 10 para baixo agora, velho. Você pode jogar 10 para baixo e vai subir 10 para cima. Você errou por 20. Você joga 10 para cima, desceu 10, você errou por 20. Tá bom. É por isso que existe o radial. O radial existe justamente porque a incerteza é muito alta em qual vai ser, né? Agora, acho uma coisa importante, tá lá, para finalizar esse tema, que é o seguinte, que é o que eu sugiro sempre, tá? Empresário, saiba ao que você está exposto. Então, pega as variáveis externas que você tem, é o ambiente que você está inserido, é o jogo que você está jogando, desemprego, inflação, dólar, tudo isso que influencia no seu negócio e mapeia qual é o impacto que isso tem. Cara, Raduan, eu trabalho com importação de matéria-prima, então assim, o dólar tem variação no meu custo, tantos por cento, isso. Então faz um mapeamento do que é que isso influencia. Primeiro ponto. Segundo ponto, analisa isso com uma lupa mais próxima. Se é dólar, eu tenho que estar redeado em dólar. Se é inflação, eu tenho que estar acompanhando como é que está a inflação da matéria-prima. Eu tenho que estar acompanhando aquilo que me influencia principalmente. Terceiro ponto, quais são os planos que eu tenho para a volatilidade desses indicadores. Então assim, cara, eu sou um cara exposto à questão do desemprego, porque eu preciso movimentar a mão de obra da minha localidade, eu preciso ter questão disso. Tá, se o desemprego aqui acontecer, eu tenho qual plano na mão? Eu acho que é isso que falta muito para o empresário. A gente coloca muita mão na cabeça, se desespera, e a gente deixa de entender. Primeiro ponto, a que ponto deve e vale meu desespero? E segundo ponto, se acontecer, eu faço o quê? O que é que tá na minha mão para, se um dólar subir, o que é que eu faço? Se o desemprego aumentar ou cair, como é que vai ser essa ação? Então, estar preparado e saber movimentar e pilotar o avião nisso é papel do empresário, papel do CEO. Você tem que saber jogar o jogo da exposição de risco que você possui. Agora, o problema é, o empresário hoje nem sabe qual é o indicador que ele está exposto. Qual o risco ele está correndo. Aí a gente tem um problema sério, né? Você sabe que, só para falar isso, você falou uma coisa do papel do empresário. Na década de 90, eu escutei de um cara chamado Hélio Anastácio, que ele falava o seguinte, pro topo da pirâmide, pro cara lá em cima, o CEO, ele tem que ser um cara culturalmente preparado. Eu falei, que culturalmente? O CEO lá em cima, ele tem que entender de gente, ele tem que entender de economia e ele tem que ter boa memória para a história. Foi até isso que me facilitou ter carreira, porque eu era formado em história dentro da empresa. Falei, mas por quê? Ele falou, quem não conhece o passado não sabe ver o presente nem pensar no futuro. E gestão, quando você está numa empresa muito grande, vai além das condições técnicas. Os técnicos param, não se levam. O número 1 de empresas gigantes tem que ser cara culturalmente preparado, tem que entender o jogo econômico, o jogo do passado, o jogo do presente e baseado neles como que eu jogo o futuro. Você acabou de falar. O CEO, é o papel do CEO. Ele entendeu a economia e baseado na experiência dele, ele falar,
Aperto mais o passo ou alivio mais o passo? E falando em apertar o passo, aliviar o passo, uma pergunta para o Eduardo e uma para o Paulo Vitor, fazer as duas de uma vez, vocês, para ir pensando nela aí como é que vão fazer. A gente está falando de estratégia. Qual o erro estratégico, maior erro estratégico que você já viu na área comercial? E você, qual o maior erro estratégico na área financeira? Aonde mais o empresário erra? Na área comercial e você na área financeira? Olha, eu acho que o maior erro hoje da área financeira é justamente o empresário não saber o que o indicador está querendo trazer e por isso ele nem se movimenta, ele não sabe, ele não enxerga as batidas que tem em câmera lenta. Então, se eu pego principalmente o empresário médio, ele não tem noção das causas e consequências dentro da sua empresa. E aí ele acaba morrendo muitas vezes de sucesso. A gente fala muito disso. Ele está indo bem, o mercado está excelente, ele está crescendo bastante. E num ambiente que era para ser super favorável, só porque ele não garantiu se ele gera caixa o suficiente para bancar o próprio crescimento, ele acaba derrapando numa curva que ele estava ganhando, né? Ele acaba perdendo um jogo que ele estava ganhando, cometendo alguns gols contras. Então, eu acho que financeiramente, uma das principais coisas, e ainda mais empresas que estão dando certo, é ela não olhar para o fluxo de caixa, entender necessidade de capital de giro, e se aproveitar disso. E acaba por não fazer contas que são simples para qualquer gestor financeiro, supervisor financeiro, não é algo complexo. Por uma projeção de fluxo de caixa, a falta de projeção de fluxo de caixa já levou muita empresa que estava indo bem para a RJ. Na área comercial, qual é o erro? O maior, tava aqui pensando aqui, tô em dúvida em 3, mas vou tentar focar em um, tá? Não precisa focar em um, não. Fala os 3, meu filho. Fala os 3, né? Fala os 3, é bom que eu você acho. elucida esse cara que tá aqui. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Você que tá vendo a gente aqui. Se você quer estar aprendendo área financeira durante 3 dias, o Paulo Vitor tá na imersão Capital Upgrade. Você quer aprender posicionamento, estratégia, cultura, área comercial, o Raduan tá lá com você. E lembra o seguinte, tudo que a gente ensina é a vivência do dia a dia. Esquece, não vai ter lá, segundo o autor tal disse isso. Não, vivência do dia a dia. Faz as 3. Bora para as 3, então. Primeira coisa, tá, Lázaro? Olhar o comercial não mais com a visão do cliente, mas com a visão própria. Então, assim, eu perco a visão de que o meu produto, o meu serviço existe para resolver o problema de alguém. E não é o que eu gosto ou o que eu quero fazer. Muito comum um empresário, não estou falando de você, estou falando de mim, é vaidoso e arrogante. Então ele faz o produto dele, ele se apaixona por esse produto tem que ser maravilhoso, ele é perfeito. Eu não aceito mudar o meu produto, eu não aceito mexer no meu produto, ele tem que ser assim. E aí eu descolo a perspectiva de que isso tem que servir para alguém e passo a perspectiva de que isso é maravilhoso e perfeito. O produto vira um filho. Estou falando de produto e serviço. E aí vira um filho que eu tenho que ficar olhando para ele e torná-lo e deixá-lo perfeito, em vez de me perguntar, isso resolve o problema de quem? Isso é útil para quem? Como eu melhoro esse meu produto para o consumidor? Então essa perca de perspectiva, né, de olhar o seu produto e o serviço como algo que tem que resolver o problema de alguém. Esse é o primeiro ponto que acontece demais no empresário. Segundo ponto que eu queria falar, geração de confiança. Não adianta seu produto ser realmente bom na solução do problema do cliente. O ato de comprar é um ato de confiar. Quando eu compro alguma coisa, eu confio que aquilo vai resolver um problema meu. Seja uma xícara, seja uma água, seja um relógio. Então o ato de comprar é o ato de confiar. Por isso que eu falo exageradamente. Eu sei que não é sempre, mas vale a pena pensar que é sempre. Toda comunicação, pré-venda, tem que ter como principal atributo geração de confiança. Geração de confiança em quê? Que esse produto resolve o problema do consumidor. Então, quando eu compro, eu confio e a empresa é responsável por gerar essa confiança. Erro crasso na área comercial. Quer falar? Não, eu tô te ouvindo, tô concordando. Tá bom. Terceiro ponto, tá? Você não ter uma estrutura comercial adequada para a sua metodologia. Então, já com grau de sofisticação mais alto. Quais são os processos, quais são as pessoas, qual é a tecnologia, qual é o sistema, qual é a estrutura comercial que responde à complexidade do meu comercial. Então, hoje, como a gente estava conversando aqui no começo, o baixíssimo grau de qualificação da área comercial no que toca à sua liderança faz as pessoas não conseguirem contemplar e implementar estruturas comerciais que são adequadas para o seu modelo de negócio. Então, eu fico copiando a estrutura de um, copiando a estrutura de outro, copiando o que um faz, copiando o que eu ouvi falar, o que o meu amigo disse que era bom, e eu deixo de ter uma estrutura. O que é a estrutura? Pessoas,
em termos quantitativos e qualitativos adequado, processo bem construído, infraestrutura, sistema adequado, não o melhor sistema, mas o sistema adequado. Então eu deixo de ter uma estrutura adequada. Que é isso que a gente fala também muito na imersão. Como você criar essa metodologia, como você criar a estrutura comercial que se adequa e está colocada de forma correta para o seu negócio. Não é o que o outro fez, não é a que eu vi, mas a metodologia é a estrutura comercial que funciona para você. Isso é muito raro de ser feito e é um problema grande no crescimento das empresas. Meu amigo, você falou uma ponta aqui, né? Outro dia me perguntaram assim, Lázaro, eu vi que tem um evento, você e o Ike lá, porra, por que a escolha do Ike? Eu vou dizer o seguinte, abraço, Ike. O Ike aprendeu tudo que um homem podia aprender em 67 anos no amor e na dor. E você acha que esse conhecimento não vale ouro? No amor ou na dor? O cara sabe. Tudo isso que a gente está falando aqui é conhecimento adquirido no amor e na dor, né? Não é que o Raduan leu 50 livros no ano e tirou tudo isso dos 50 livros no ano. É o exercício do dia a dia que a gente usa lá dentro da empresa que a gente fundou já desde 2017, aonde a gente mostra o caminho já percorrido, da jornada. E eu penso o seguinte, só complementando o que esses dois falaram aqui, tanto na área financeira quanto na área comercial, um outro ponto que eu encontro de problema na estratégia é a não execução da estratégia. Total. Sem dúvida. A estratégia, ela, na maioria das vezes... Morre na gaveta. E ela é uma boa ideia. Quando eu chego lá, eu falo, cara, a estratégia é boa, por que não deu certo? Aí você vai descobrir. Lázaro, tu falou um negócio agora... Ela não foi executada. Sem dúvida. Tu falou um negócio agora que até a gente provoca muito. Que é, peraí, tu até falou o seguinte, vai lá no arquivo do planejamento estratégico, pede lá pro cara abrir o computador, tua liderança, vê a data que ele abriu a última vez. Porque ou esse cara tem uma cabeça de elefante, uma memória absurda, é um gênio, ou ele não tá nem aí pro que você desenhou na estratégia. A estratégia é linda, mas sem execução não acontece. Prestaram atenção no que ele falou? Experimente. Você fez o planejamento estratégico outubro, novembro, dezembro do ano anterior, que é o time correto, né? Você vai começar o período de planejamento estratégico, tático e operacional, os três juntos. Não adianta fazer só planejamento estratégico. Aí, em janeiro, você começa o jogo. Se você é daquele tipo que gosta de proteger o meio ambiente, não imprime papel, você não imprimiu o papel e se deixou no seu computador. Pega depois o seu responsável pelo marketing, a área comercial, vai no computador dele e abre e vê a data que ele abriu o arquivo do planejamento estratégico, lá para março. Eu já fiz isso. Muitos nunca mais abriram depois de ter feito. Posso fazer outra provocação, que a gente já fez algumas vezes? Quem está assistindo agora a gente, pausa o vídeo e você vai ligar para os seus principais gestores. Isso. Liga para ele e pergunta o seguinte, vem cá, como é que tá o indicador da tua área? Qual é o teu objetivo para 31 de dezembro? O EBITDA, a gente está perto ou longe? Só me relembra os teus 3 principais objetivos, né? Nem indicadores, desse ano. Se ele gaguejar, olha, a culpa é tua. Porque você deveria garantir que esse movimento acontece. Seja por rotina e processo, ou seja por colocar na cadeira aquelas pessoas que se importam com isso. Tinha uma multinacional que em 2015 eu entrei lá para fazer um turnaround. Era uma empresa americana que tinha acabado de ir para uma empresa alemã. E eu cheguei lá, tinha um planejamento estratégico maravilhoso, cara, eu olhei e falei, rapaz, isso aqui tá muito bom, cadê o tático operacional? Não é isso aqui. A gente não fez o POP. Eu falei, que é POP? Não, isso aqui é o planejamento estratégico, que é o PEA. Agora, o POP é o planejamento operacional. Não tem, é o dia a dia. Aí eu falei, não, nós vamos fazer. Fizemos. E aí, eu cheguei lá na hora e falei assim, galera, eu quero quantas cópias, quantos gerentes a gente tem, sênior, júnior, gerente, eu dou o título de gerente. 60 e pouco. Diretores, 9. Coordenação. Aí fui falar, cara, falei para aqui, eu quero imprimir. O RH falou assim, Lázaro, mas e o meio ambiente? Eu falei, cara, primeiro eu cuido das pessoas, depois das árvores. Você me desculpa. Eu estou preocupado hoje em salvar emprego. Depois a gente se preocupa de não cortar a árvore, você vai imprimir. E eu garanto para você que 80 cópias, eu não recordo de cabeça agora, que isso faz 2015, sei lá, 80, 90 cópias, não vai atrapalhar muito o planeta, mas pode ajudar a salvar os empregos aqui dentro. Porque a liderança tem que estar impresso. O cara não tem a Bíblia do lado da cama dele, 90% dos cristãos, né? Por que você não pode ter o planejamento estratégico, o seu planejamento tático, que é o que te guia de segunda a sexta-feira, impresso em cima da mesa? Total. Por causa da árvore. Por causa da árvore.
Eu prefiro salvar emprego neste momento. Então, esse jogo, o empresariado tem que aprender a jogar. Porque o erro da estratégia, muitas vezes, é não tirar a estratégia do papel. Sem dúvida. E a maioria morre aí, né? Não, e 90% da estratégia que você pega, o cara trabalhou, juntou o time, ela é boa. Raramente você vê uma coisa muito idiota. O cara entende do negócio. A empresa existe há 10, 15, 20 anos. O time está lá trabalhando há 5 anos. Ele não vai fazer uma estratégia idiota. O problema é que ele não implementa ela. Então esse é um jogo que eu acho que... E aí, galera, gostando da aula de consultoria? Então esse é o jogo hoje. Hoje o jogo não é um podcast para entrevistar, pedir opinião de ninguém. Hoje o podcast, a gente não quer opinião. Eu quero tirar conhecimento deles que ajudem no negócio de vocês. E depois, é óbvio, se você quer ver esse conhecimento em loco, você quer ver esse conhecimento experimentado na prática, vá lá para a Imersão da Capital, que acontece todos os meses. Né? E o Summit está chegando também com o Aika Batista. Ele aprendeu no amor e na dor, igual todo mundo que vai estar lá no palco. Então, vamos lá, outra coisa. Não posso deixar de fazer isso antes da gente passar para o próximo item. A gente falou de estratégia. Quais os indicadores mais estratégico e tático de cada uma das áreas que vocês mais dominam? Quais são os mais estratégicos e os táticos? Você fala assim, putz, cara, pode ter 10, 20, não interessa. O cara tem que olhar para esse troço. Toda semana e todo mês. Exemplo, eu falo, fluxo de caixa você tem que olhar todo dia e no mínimo uma vez por semana. Porra, o DRE uma vez por mês tá bom. Mas então, mas vai lá, quais são? Vamos lá. Cara que tá ouvindo aqui, ó. Eu acredito que margem líquida, né, que é do lucro líquido dividido pela receita, margem SG&A, o próprio EBITDA, dívida líquida sobre o EBITDA para medir a alavancagem para as empresas que estão endividadas. Eu acredito também que você precisa olhar, obviamente, o fluxo de caixa, se puder calcular prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, se tiver produto, prazo médio de estocagem. E com isso, e estou falando demais, calcular a necessidade de capital de giro. Nossa, se você fizer isso, eu acho que já você tem um painel aqui que deu aqui 8 ou 9 indicadores. Tem mais outros necessários, mas esses eu acho que você consegue lidar bem. Isso aí é para todo tamanho de empresa, PV? Você segrega algum para umas maiores, outras para as menores? É que para qualquer empresa, EBITDA, lucro líquido, fluxo de caixa, tem que olhar. Empresas maiores e mais... Galera, você tem 3 carrinhos cachorro-quente. Pedro, para ver como é que eu vou olhar meu fluxo de caixa, meu amigo, faz uma projeção... Como é que eu vou olhar meu fluxo de caixa? Faz uma projeção futura para os próximos 4 meses da sua venda e a projeção da sua despesa. Você vai entender mais ou menos o que você precisa para pôr para rodar. Não é simples. Demais. Só que as pessoas não fazem, né? Cara, eu não consigo fazer uma projeção de fluxo de caixa. Cara, eu fico pensando, né? Why not? E como é que faz o dia a dia, né? Como é que sobrevive? E porque, né, é aquilo que você falou, porra, cara, como é que eu chego no meu EBITDA daqui, ó, simplão para você? Você pegou a venda, você tirou seu imposto de cima, tirou todas as despesas, o que parou aqui é o EBITDA. Mas e o lucro líquido? Aí você bota ali embaixo seus empréstimos, essas coisas. Então, mesmo que você não conheça todos os indicadores, no papel de pão você consegue fazer direitinho isso. E detalhe, tá? Dá para aprender com muita velocidade. Mas se você fala, não consigo, puta lá, muito difícil. Como é que eu faço fluxo de caixa? Fluxo de caixa é isso, irmão. Previsão de venda, previsão de despesa. Não é possível que você não consegue fazer isso. Entendeu? Se eu puder, não vou dizer que é sofisticar, mas é porque boa parte das empresas não tem isso. Mas se você puder calcular a sua geração de caixa livre, que é a livre, né? É aquela que sobra depois de pagar tudo. Por quê? Porque isso é mega importante para você fazer investimento. Muitas empresas, infelizmente, acabam fazendo investimento com o capital de giro. E isso é uma burrice porque você tirou do giro para investir. Não se certificou que investimento é para ser feito e dívida é para ser feita com o caixa livre. Se você não entendeu isso, se preocupe, porque é um dos maiores erros das empresas. Área comercial, eu vou dizer que varia bastante, tá, Lázaro? Eu gosto, assim, eu acho que a área financeira tem uma clareza muito mais forte. É, porque tem segmentos, né? Tem segmentos. Pega alguns. Boa. Por exemplo, Boa. Um varejo, que tem muita gente de lojinha de varejo, um e-commerce, algum de produto e tal. Pega, assim, tipo 2 ou 3 segmentos. Diferentes? Diferentes, e dá aí os principais. Aquele que 90% do público
é tranquilo de fazer? Cara, varejo, né? Varejo eu tenho que ter... Normalmente eu tenho um ciclo de venda muito curto, tá? Então, óbvio, tô falando que vou falar sempre normalmente porque vão ter exceções, mas varejo tem um ciclo de venda curto, né? Então, do primeiro contato ao fechamento, geralmente é muito rápido com o cliente. Então, eu tenho que ter indicadores de resultados sendo acompanhados muito rápido. Então, indicador de resultado de venda, indicador de resultado de ticket médio, isso tem que ser acompanhado diariamente ou até 2 vezes por dia. Porque eu não tenho tempo para mensurar indicadores meio, que é um indicador de quantidade de propostas emitidas, quantidade de visitas realizadas. Então, isso são indicadores meio. Então, se o seu ciclo de venda for curto, como o varejo é normalmente, você tem que analisar com velocidade e tempestividade indicadores de resultado. Se o cara colocar a venda, ticket médio e a frequência de compra, já tá bom. Já ajuda bastante, já vai muito longe. Se ele tiver agora, não, Adamo, eu tenho carteira de cliente. Tem carteira de cliente, então positivação de carteira também. Para equilibrar bem com o ticket médio. Porque Explica o que é positivação de carteira. Positivação da carteira. Eu tenho uma carteira de 100 clientes. Quantos clientes eu fechei, positivei nesse mês? Fechei 80, positivei em 80%. Por que é importante ter isso junto com o ticket médio? Porque se você estiver olhando só para ticket médio, Raduan, ticket médio é o mais importante para mim. Eu bonifico, premio e acompanho por ticket médio. O que é que o seu vendedor vai fazer? Desprezar o cliente que compra pouco, porque ele vai querer subir ticket médio. Se você fizer tudo isso olhando para a positivação, o que é que ele vai querer olhar? Positivar o cliente dependente de quanto ele compra. Então, geralmente, quando a gente entra com ticket médio, e se tiver carteira de cliente, eu entro com positivação para orientar e equilibrar um pouco os pesos dentro da cabeça do vendedor. Então, isso é uma questão de um ciclo de venda mais curto. Alonguei ciclo de venda. Raduan, eu vendo sistema RP para a empresa. Então, do primeiro contato para o fechamento são 3, 4, 5, 6 meses, às vezes 1 ano. Então, amigo, tem que ter indicadores meio. Quantidade de propostas emitidas, quantidade de negociações feitas, quantidade de visitas realizadas, como é que está todo o seu funil em termos detalhados para saber como está essa questão de positivação, não final, mas efetividade de transferência de uma fase para outra dentro do funil. Raduan, vendo infoproduto. Custo marginal tendente a zero, ou seja, o custo que eu tenho de vender mais um produto é zero. Então, se eu venho, por exemplo, infoproduto, e você comprou o infoproduto meu, eu não tenho nenhum custo a mais, porque agora você é meu cliente. Então, o que a gente chama de custo marginal, né? Custo de mais um tende a zero, né? Se eu sou assim, aí entra a importância fundamental de CAC, quanto foi o custo para eu lhe trazer para dentro, para você entrar dentro da minha base, para você ser um cliente real do meu negócio, entra o LTV, quanto você fica aqui dentro performando. Então já entra CAC, já entra LTV. Se for uma assinatura, entra churn. Então olha como muda no comercial dependendo do negócio. E aí casa com o que a gente conversou antes. Com todo respeito às outras áreas, vou puxar a sardinha para o meu lado. Comercial é a área com maior dificuldade de gestão. Porque olha o que eu estou dizendo para vocês. Um grande diretor comercial de uma empresa de varejo, quando ele for para a empresa de tecnologia, de infoproduto, ele muda os indicadores que ele vai gerir. Sabe o que eu vou dizer, Rodão? O diretor comercial, independente do segmento, quando ele muda de cadeira, muda um monte de coisa. Você pode pegar o seguinte, o cara ele está no mesmo segmento dele, mas dependendo da empresa, do tamanho da empresa, da onde a empresa está localizada... Cultura da empresa. Cultura muda tudo. Muda tudo. Eu queria que... Tem muita gente que me pergunta aqui, Lázaro, me fala mais sobre o processo de venda de consultoria. Eu vou aproveitar que você está aqui e fala. Por exemplo, eu falo para eles aqui, meu irmão, a cada 10 propostas, fecha 2. Entendeu? Fecha 3, dependendo. O ticket médio baixinho, você fecha até mais. Mas fora isso, velho, é uma dificuldade. O cara fala, porra, eu fiz 5 propostas, fechei nenhuma. Eu falei, é normal. Então, assim, fala um pouco, serviço. Puta, como é que o cara faz com esse ciclo? Que indicador? O que é bom, o que é ruim? Porque pergunta muito aqui. Tem muita gente que fica, cara, fala mais de serviço. Como é que eu faço isso? Como é que eu precifico o serviço? Tem muita dúvida sobre serviço. Aproveita, já que está falando de indicadores importantes, na área de serviço. Quais são os indicadores? Maravilha. Serviço, a primeira coisa que você tem que entender é que o seu custo está deslocado no pós-venda. Então, o seu custo começa a existir realmente quando você vai entregar o serviço. Tá? Tem exceções como tudo na vida, mas normalmente o custo está deslocado para frente. Então, você tem que saber vender. Eu costumo até brincar sobre isso. Você pega, às vezes, um diretor comercial de uma área de produto, e para ele, a venda é o final, né? Então, assim, eu vendo caneta, eu vendi a caneta, eu toco o sino, vendi a caneta, dinheiro vai entrar, é o final da história. Serviço, a venda é o começo. Eu vendi o meu serviço agora que o meu negócio começa, que agora que eu vou entregar o serviço. Então, até o gostinho que se tem na área comercial, em termos de serviço e na área de produto, é diferente, tá? Serviço, eu tenho que olhar custo para frente. Então, gerenciar a precificação é fundamental. Quanto é que está realmente sua margem, que o Paulo Vitor falou. Dentro da área comercial de empresa de serviço, isso é fundamental de ser muito bem mapeado. Primeiro ponto, mapear o que está previsto e o que é realizado. Porque diferente do custo de um produto, que eu tenho o controle dele até a fabricação final, e eu sei quanto ele me custou, o serviço não tenho isso, porque depois tem a entrega. Então o custo pode sair do que eu programei. Então não basta ter o que eu planejei, eu tenho que ter o custo apurado corretamente do que está realizado. O CMV,
como é a conversão de matéria-prima, produto acabado, ele está fixo. O CSV, que é o custo do serviço vendido, se no meio do caminho você muda o consultor e esse consultor for mais caro ou mais barato, muda. Se você gastar mais horas e você não contratou direito as horas, porque às vezes o cara faz projeto fechado. Este trabalho é tanto. Ele não computa a hora. Que, na minha opinião, é um pouco de erro crasso. Mas tem muito, gente grande, né? Aí ele muda. Por isso que... Fala mais um pouquinho, vocês dois, de formas de precificar. Estou falando isso porque eles têm uma experiência muito grande em contratação de gente para uma empresa de serviço e precificação em empresa de serviço, que é uma grande dificuldade. Teve um momento aqui que eu fiquei horas falando desse negócio e ainda teve gente que depois ficou perguntando, cara, mas você esqueceu disso, você esqueceu de me falar, me ensina isso. Então, aproveita um pouquinho. Como é que... Dá uma clareada, a pergunta não era essa, mas clareia um pouquinho. Como é que o cara precifica? Quais os indicadores? O que ele precisa para ter uma empresa de serviço com margem boa? Quais as preocupações que esse cara tem que ter? Eu acho que... Como é que escala, sabe? Dá uma luz para de serviço. Eu passo para o Vitor. Primeira coisa que você tem que ter nesse serviço. Vou puxar um pouco aqui do que eu sempre falo, até um disco repetido, mas eu acho importante. Qual é o seu posicionamento estratégico, tá? Você rápido e sucinto, até porque quem é assinante tem direito aí a uma aula de mais de 1 hora, né, Lázaro? Quem é assinante do Padrinho sobre isso. Mas, rapidamente, meu serviço é excelência operacional, ou seja, o que eu faço, o outro faz. Raduan, eu lavo o carro e a lavagem do meu carro não tem nada diferente do que qualquer outra lavagem. Raduan, eu corto o cabelo e o corto o cabelo é igual ao que os outros fazem. Raduan, eu sou advogado trabalhista e eu fico ali com a estrutura para pegar o pessoal que quer reclamar e trazer para dentro. Então, serviços que são pouco diferenciados da concorrência. Então, atenção à precificação, atenção ao mercado. Quem define seu preço não é você, quem define o preço é o mercado. Serviços pouco diferenciados, precificação ela é tomada do mercado, né? Eu tomo o preço. Quanto se paga por isso no mercado, eu trago esse preço para dentro. Eu tenho que ter uma análise grande, forte em termos de custo para adequar o meu custo a esse preço. Porque eu não posso também ter um preço que... Perdão, não posso ter um custo que está acima do meu preço. Então, quem é serviço tem que olhar para isso. Aí entra uma possibilidade de escalar, porque eu tenho maior facilidade de expansão geográfica. Então, restaurante, por exemplo, que é um serviço, né, eu posso trazer e ter escala se ele for excelência operacional. Raduan, não. O que eu faço é diferente. Se o que eu faço é diferente, 2 maneiras de ser diferente. Uma, o que eu faço é o melhor. Raduan, eu sou o melhor cabeleireiro para louras da minha cidade. Então, você tem um produto diferenciado, né? O que eu faço é único. Posso ter uma precificação um pouco maior do que a concorrência. Agora, tem que garantir de forma muito forte uma estratégia de marca muito forte para agregar valor à sua marca e inovação. Então, eu trabalho e tenho produtos dentro do meu serviço, no específico dessa loura, diferenciados. Sou gestor de advocacia, tenho uma tese de recuperação tributária fora de série, que só eu tenho. Isso também é liderança em produto. Consultoria, tenho informações e dados que só eu tenho. Isso também é liderança em produto. Outra estratégia. Intimidade com o cliente. Eu faço para você. Um alfaiate. Então, o alfaiate ele não tem um terno pronto e muito menos um terno que é considerado o melhor. Ele constrói para você. Então, aí eu já tenho uma precificação customizada, um modelo todo trabalhado, feito especificamente para cada cliente. Ganho de margem, ganho de relacionamento com o cliente, mas de extrema dificuldade em fazer a expansão geográfica. Afinal, relacionamento com o cliente e confiança viram atributos fundamentais para o crescimento. Então, tem que ter estratégia. Empresa de serviço é obrigatório, tem que ter estratégia. Raduan, eu sou muito pequeno, mais importante ainda é ter a estratégia. A estratégia é fundamental, importantíssima para o grande, mas é mais ainda para o pequeno. Porque o grande, ele tem recurso, o pequeno tem pouco recurso. Se eu tenho pouco, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Pega aqui o serviço de consultoria, de advocacia. Você pode pular da boutique, que tem meia dúzia ou 1 dúzia de clientes, ticket médios altíssimos. Você pode ir por outro lado, um produto mais para massa, para ganhar no volume com ticket menor. Vamos fazer um exemplo simples aqui de serviço? Quanto é que custa um corte de cabelo? Médio, R$100? Fazer visagismo com Juarez, quanto é que custa? Alguns milhares. Alguns milhares? 20, 30, 40 mil? Nem sei dizer. Deve ser por isso. Quanto é que custa um serviço com a Natália Beauty? Como é que bota preço pra isso? Ainda a Natália falou, acho que 12 mil a sobrancelha, eu acho. A sobrancelha. Quanto é a sobrancelha aqui com a pessoa boba de mercado na média? Faço a ideia. Então... Ultimamente não tem feito a minha, né? Não tem feito não, né, Lázaro? Existe posicionamentos de estratégia de mercado que te coloca na estratégia de mercado. Mercado, volume. Volume, preço de mercado. É ruim ou é bom? É a sua definição, você define. A Natália Beauty, por acaso, foi pro outro lado
conseguiu cobrar 12 mil numa sobrancelha. Nossa, se pra mulher tá caro, pra mim que não tenho esse apreço, parece mais caro ainda. Mas o que dizer se ela tá cobrando? E quer que eu diga? Quanto mais escassez ela tem, mais caro vai ficar. Se ela ficar com menos hora, vai pra 20, vai pra 30, vai pra 40. Quanto é a mentoria de alguém? Pode ser 5 mil reais, pode ser 500 mil. Então, preço tem a ver com vários assuntos que o Raduan falou aqui sobre posicionamento estratégico. E em serviço tem a ver com quem você é, a autoridade que você traz e a estratégia que você definiu, se de boutique ou de mercado. Isso aí. Vamos falar um outro assunto aqui interessante. A gente está caminhando aí para o final, mas a gente vai ter que estender um pouquinho mais. Você que está assistindo a gente, fica um pouquinho mais de paciência. Cara, você quer crescer, você quer escalar. Do ponto de vista comercial e estratégico, Raduan, pontos importantes. E Paulo Vitor, do ponto de vista financeiro, ponto importante para quem quer crescer e escalar. Porque pensa assim, turma, uma empresa de produto principalmente. Serviço também, que você precisa de mão de obra, mas produto principalmente. Se você quer crescer 50%, você vai aumentar seu custo. E principalmente, provavelmente, 90% das empresas você compra no curto e vende no longo. Então, você vai ter problema de custo. Então, principais pontos. O cara que quer crescer, do ponto de vista comercial, o que você recomenda para ele fazer? Diversificação de canal, de marketing, comunicação, tudo. E do ponto de vista financeiro, o que esse cara tem de fazer de positivo e qual a cautela que ele tem que ter? Da mesma forma, na área comercial. Por exemplo, uma cautela, na minha opinião, eu quero crescer. Cuidado com a meta excessiva. A meta excessiva força a sua empresa. Por quê? Primeiro, você causa frustração. Segundo, como você gasta na frente, se você planejou dobrar e não dobrou, meu irmão, tu já perdeu dinheiro. Porque teve que comprar o estoque, tu gasta na frente. Então, pensa nesses aspectos, cada um de vocês, qual o conselho que a gente dá para o cara que está aqui com a empresinha dele, que saiu de 200, foi para 300 mil mês, e agora já está 1 milhão, e esse cara está saltando aí. O que vocês dão para cuidados com o crescimento e como também acelerar esse crescimento de forma saudável? Começo? Vai. Eu vou tentar transformar isso aqui em algumas perguntas. Se eu fosse gestor da sua empresa, eu olharia para o gerente financeiro, para a pessoa responsável pelo financeiro, e faria para ele a seguinte pergunta. Vem cá, a nossa empresa gera o caixa o suficiente para bancar o crescimento? Primeira pergunta. Se a resposta for não, você tem crédito o suficiente para bancar esse crescimento? Se a resposta for sim, tem um crédito. Terceira pergunta, esse crédito está num preço aceitável e alongado o suficiente? Eu iria por essas 3 perguntas. Fora isso, se você vai tirar a sua estratégia do papel, olhando para o financeiro, você no planejamento estratégico considerou o orçamento de tirar a estratégia do papel? Porque tem muito planejamento estratégico que começa no comercial e não passa para o financeiro. Fica um planejamento estratégico esquizofrênico, quase como um conto de fadas, que realmente é possível ter 10 restaurantes na minha cidade. É possível expandir para 1 milhão de pessoas para a base do Brasil inteiro. Mas quanto que de investimento tem que ter? Então, a última pergunta que eu faria, olhando para o financeiro, como perguntas cruciais, é: o seu planejamento estratégico está linkado com a realidade orçamentária do seu segmento? Que aí você fecha, pelo menos aqui, as principais 4 ou 5 perguntas que, se não respondida, quebra o negócio. Maravilha. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, tá, quando a gente vai falar em crescimento de uma empresa olhando para a área comercial, é uma visão de quão sustentável é esse crescimento. Tá? Sustentável, que eu digo, não é nada da parte ecológica, nada contra, mas não é sobre isso. É quanto robusto é o que acontece para ser expandido. Essa é a grande questão. Então, primeira coisa, qual é a vantagem competitiva que eu possuo? Meu cliente compra de mim por qual razão? E essa razão, ela é escalável? Por que eu falo sobre isso? Porque às vezes a gente tem uma vantagem competitiva que é o relacionamento do dono. O meu cliente compra porque o dono tem um relacionamento com os principais clientes. Isso não é escalável. Você não tem como escalar o relacionamento do dono. Então, se essa é uma vantagem competitiva, você tem um problema nas mãos. Isso acontece muito com serviço, às vezes, né? Muito. Isso é muito comum na área de serviços. O dono é o comercial da empresa e aí eu tenho grande dificuldade em escalar. Como é que eu vou escalar? Tem muita empresa de serviço que tinha o nome do dono, Galeazzi. Exatamente. Falcone. Exatamente. No começo deve ter tido essa dificuldade, até que a metodologia vire padrão. Supera o sobrenome. Exatamente. Então, isso é um desafio grande. Qual é a vantagem competitiva que você tem?
Entendendo a vantagem competitiva que você tem, o que você tem que fazer comercialmente agora é dar robustez a essa vantagem competitiva. Como eu trago força para essa vantagem competitiva? Aí eu tenho diferenciações estratégicas. Por exemplo, se eu sou uma empresa de serviço e eu trabalho com excelência operacional, então, vou dar um exemplo, eu sou um restaurante fast food. Então, como é que eu trago a expansão sobre isso? Como é que eu faço mais rápido, mais barato? Como é que eu trago efetividade? Como é que eu consigo mapear áreas e cidades onde não tem o que eu faço para eu poder fazer a expansão rápida? Então, olha a necessidade de processos, a necessidade de eficiência, a necessidade de automatizar a maior parte possível do meu comercial. Se eu sou, por exemplo, já uma empresa de liderança em produto, Raduan, eu vendo algo que é único, diferenciado, com a realidade do consumidor me ter como algo líder. Então, eu tenho que agora treinar minha equipe comercial. Eu tenho que treinar minha equipe comercial nas diferenciações do meu produto. Eu tenho que saber expandir, colocando onde eu vou, seguindo os preceitos e pré-requisitos que o meu produto pede. Então, se eu for expandir uma empresa que é liderança em produto, eu não vou estar olhando mais só para eficiência, eu vou estar olhando agora para posicionamento, onde eu vou estar, quão desenvolvida e quão treinada está a minha equipe comercial para isso. Se eu for intimidade com o cliente, se eu faço algo voltado para o cliente, específico para ele, eu tenho que estar olhando agora quão treinada está a minha equipe em termos comportamental e técnico para criar produtos novos para cada cliente que aparece, para saber construir. Então, a gestão comercial, né, o crescimento comercial, Lázaro, quando a gente olha para a empresa, tem que estar vinculado à estratégia empresarial. A gente vê muitas falhas sobre isso quando a gente quer tratar o comercial como uma coisa à parte da estratégia e acha que crescer significa abrir loja. E aí você pode estar tendo uma estrutura que não condiz com a sua estratégia. Então, eu estou fazendo ações estruturais que não estão ligadas à minha estratégia empresarial. Vale uma atenção grande. Super show de bola. Me fala uma outra coisa. Nós falamos aqui de Brasil de segurança. Algum conselho, alguma cautela, alguma ação que o cara tem, que na opinião de vocês, tem que tomar mais cuidado nesse período, se não tem, né? Antes da gente chegar para o consumidor, antes da gente chegar para o finalmente aqui. Galera, você que está acompanhando a gente, viu que isso aqui hoje não era um podcast. É uma aula de gestão para você que quer empreender em todos os níveis. Se você pegar esse podcast, você ver ele 10 vezes e aplicar ele, eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar vocês. E se você gostou e quer que esse momento se repita, escreve aí para a Fernanda e para o Davi, falando, vamos repetir mais um momento daquele, manda o tema. Hoje, a gente não tem como falar de todos os temas de gestão e governança em 2 horas. Mas a gente pode fazer outros temas. E lembrando o seguinte, e se você gostou muito mesmo, vai lá conhecer, entra lá no @ da Capital Upgrade, vai entender lá da imersão, porque na imersão isso aqui não é nenhuma amostra. E no Summit, que acontece agora em outubro, você vai ter lá 1000 e poucos empresários discutindo gestão com o Ike Batista, que eu disse, sabe muito e aprendeu no amor e na dor, realizou e construiu. Mais o Paulo Vitor, mais o Raduan e eu, e mais convidados. Mais Adapta.org. Adapta.org. Responsável pelo maior processo de transformação de inteligência artificial no Brasil hoje. Lembre o seguinte, opinião do Lázaro, inteligência artificial não é fim, ela é meio, mas esse meio pode fazer da sua empresa ter uma vida longa, produtiva. Ela pode ser fonte de alavancamento de margem. Você vai crescer, mas você tem que usar ela. Muita gente fala de inteligência artificial para cortar. Eu vou botar inteligência artificial na minha empresa que eu quero diminuir o quadro. Porra, mantém o quadro e cresce. Melhor, né? Tem um cliente meu que fala sobre isso. Todo quem gosta de futebol aqui, né? Todo mundo achava que o VAR iria desempregar o juiz. Sim. Colocaram o VAR e agora tem 10 juízes, porque tem o juiz do campo, tem 3 juízes no VAR. Exato. A tecnologia trouxe mais pessoas, porque precisa ter gente operacionalizando, gente analisando. Então, se vai cortar pessoas ou não, isso é tão depois. Importante vai tornar o cliente mais próximo, vai trazer novos clientes, aumenta a fidelidade, aumenta o valor entregue. Esse é o foco do empresário. Amigo, e se ela for trazer eficiência, ela vai precisar de gente muito eficiente. Exatamente. Até para analisar, aprimorar ela. Então, a gente vai discutir tudo isso no Summit Capital Upgrade agora em outubro. Com a data certa, Paula? 3 e 4 de outubro. Então, galera, gostou desse podcast? Primeiro, vai lá e conhece a Capital. Segundo, encaminha isso para todo o empresário. Gostou desse conteúdo? Tá bom, vai ajudar vocês? Eu duvido que você vai encontrar na internet um conteúdo tão denso e tão bom quanto esse. Encaminha. E vai lá e conheça a Capital Upgrade. Mas vamos continuar aqui para ajudar a elucidar esses caras. O que o empresário que está vendo a gente, independente do tamanho, independente do setor, em tempo de crise, ele tem que botar uma luzinha em cima, dentro da empresa? Acho que alguns pontos são importantes, tá, Lázaro?
Para entrar aqui um pouco na área financeira também do Paulo Vitor. Em primeiro lugar, tempo de crise, como eu gosto de pensar, o paciente está na UTI, então eu tenho que mapear com mais precisão, mais indicadores. Ponto. Isso eu tenho que pensar. Quais indicadores? Em primeiro lugar, eu tenho que olhar fluxo de caixa. Isso é o oxigênio, né? Tem que garantir que tem um fluxo de caixa projetado, batendo com um fluxo de caixa real para garantir que a empresa está podendo caminhar. Isso é um ponto fundamental. Dentro disso, inadimplência. Isso é um fator que pode lhe surpreender e você não tem o luxo de ser surpreendido por isso. Então, como está a minha inadimplência? Como está a questão de receber aquilo que estava previsto ser recebido? Fator principal. Comercial, curva A. Como é que está a curva A de clientes? Eu estou performando na minha curva A, os meus melhores clientes estão comprando de mim, eu estou perdendo cliente. O cara que compra todo mês, comprou mês passado, ou ele parou de comprar e eu vou descobrir isso só daqui 3, 4, 5 meses. Tem que estar olhando para isso. Prospecção. Quão efetivas estão minhas prospecções? Aquilo que a gente falou aqui sobre a questão de consultoria, eu apresento 10, eu fecho 3. Tá? Como está essa questão de efetividade? Eu estou conseguindo trazer clientes com o mesmo grau e percentual que trazia antes ou não? Porque não adianta eu estar olhando para a curva A e está bem, que eu estou performando dentro do meu balde, mas se eu não estiver alimentando isso, daqui a pouco eu tenho um problema muito sério. Então isso tem que ser colocado. E um ponto que é um a mais. Investimentos de muito longo prazo, com retorno muito alongado, vale a pena um cuidado agora, né? Vale a pena uma cautela, ser prudente. Vou fazer um grande investimento aqui de algumas centenas de milhões ou de milhares, dependendo do seu tamanho, para um retorno de 15, 20 anos. Será que é a hora? Perde muito se a gente esperar um pouco. Tem um prejuízo se, em vez de fazer agora, você esperar um ano e meio, clarear mais como estão as coisas? Normalmente não. Então vale a pena ter um pouco mais de prudência em cima disso. Ambientes de crise são iguais a ambientes de guerra. É tiroteio para todo lado. Se na guerra você sai sem capacete, você leva um tiro na testa. Se você fica parado, sem arma, você também sucumbe. Então eu acho que qualquer empresário, em momentos como esse, qualquer momento, mas agora mais ainda, ele tem que olhar consistentemente para a margem. Inflação todo mês, hoje está mais caro eu comprar do que o mês passado. E tem uma máxima, é mais difícil você repassar para o seu cliente. Você compra mais caro hoje e só consegue passar para o cliente depois. Então, margem, você está sempre atrasado no ambiente inflacionário. Então, fique atento. Ciclo financeiro. Será que não existe oportunidade de você pegar seu prazo médio de pagamento e melhorar um pouco mais? Deixar mais alongado? O de recebimento, alongar um pouco mais? Porque, às vezes, melhorar um pouco desse ciclo financeiro faz com que você não contrate juros ou diminua a contratação de juros. Já que estamos falando em juros, eu olharia para o seu custo efetivo total. Será que ele tem oportunidade de você trocar dívida cara por dívida barata? Normalmente tem. Até mesmo momentos como esse, porque existem produtos financeiros. Hoje o juros está tão alto que pegar dinheiro fora do Brasil está mais barato em alguns casos do que pegar dinheiro do Brasil. Pegar dinheiro do fora do Brasil é barato? Não. Mas como está tão caro dentro, hoje tem muitas pessoas que estão procurando dinheiro fora. Então os juros está controlado, tem outras fontes mais baratas e ele está alongado. E as últimas duas coisas. Despesas. Sempre tem oportunidade de redução de despesa. Sempre. O mato continua crescendo. E tributos. Tributos, faça um bom planejamento tributário. Canso de ver pessoas que estão em regimes tributários errados porque o contador não deu a boa orientação. Porque o governo lançou uma coisa que te beneficia e o teu contador não te falou. Que ano passado, uma canetada mudou a sua carga líquida hoje. Então, esses 5 assuntos eu olharia com muita atenção. E é isso, turma. Tá gostando desse conteúdo? Isso aqui é só uma pílula que você encontra na imersão Capital Upgrade. É uma pílula que você vai encontrar no Summit. Summit é outubro, que dia mesmo? 3 e 4. 3 e 4 de outubro. E a imersão todos os meses, não tem escolha. Isso aqui é só uma pílula, minha gente. E tá aqui feito o convite para os dois, eles vão voltar sempre. De tempos em tempos, se você escolher o tema, a gente vem aqui e fala sobre gestão. E lembrando, vamos falar de Capital Upgrade, que você vai ir lá conhecer a gente. 3 dias. Se aqui tá bom, imagina 30 horas. Então, esse é o jogo. Amigos, palavra final. Que recomendação você dá para o cara que tá aí, que empreende, que tá dificuldade ou não, ou algum tema que vocês ainda querem passar por eles, vamos fazer nos finalmente. Eu acho que o empresário, ele é um ser que merece ser estudado, todos nós sabemos, porque em todas essas incertezas, a gente decide enfrentar todas elas. Só que não precisamos, e aí está o erro, não precisamos ser
bipartidários. Empresários e operários, todos fazemos parte da mesma moeda. Então, a gente tem que se unir, pessoal. A gente não precisa pedir bênção para produzir. Vamos lá e produzam. Então, assim, ó, estamos unidos, a pauta é difícil, o tema é complexo, e nós decidimos criar Capital Upgrade, criar tudo isso para dividir conhecimento, para que as pessoas possam progredir, não errar erros antigos. Então existe um caminho sim, um caminho claro, um caminho certo de fazer gestão de resultados. Então, é um prazer estar participando de momentos como esse, Lázaro. Parabéns aí pelo podcast e conta com a gente. Maravilha. Em primeiro lugar, obrigado, Lázaro. Né? Terceira vez aqui. Peçam aí nos comentários que eu volto à quarta, né? Isso aí. Tenho certeza que o Lázaro não vai impedir se vocês pedirem. Isso aí. Bora lá, pessoal. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode falar nesse final, né, Lázaro? Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o que afunda um barco não é a tempestade, é furo no casco, né? Então, assim, se você tiver com furo no casco, até o mar calmo vai fazer você ter problemas. Se você tiver com um casco forte, você passa pela tempestade. E quem faz o casco da sua empresa é você. O empresário é o limitador do negócio. O quanto você está preparado para criar estruturas, criar estratégias, criar negócios que passem por esse momento e que possam prosperar. Todos vocês que já têm aqui, provavelmente empresários com 10, 20, 30, 40 anos de experiência, já passaram por momentos difíceis, mais ou menos difíceis, e passamos. Passamos porque o casco estava forte. Sua responsabilidade nesse momento, fortalecer seu casco. Ter capacitação, ter conhecimento, aprender. Não passar por isso sozinho. É uma arrogância muito grande, é uma vaidade muito grande não pedir ajuda e não pensar que você não pode aprender e não deve investir pesadamente nisso. Então, se fortaleça, invista em conhecimento, saiba o que você está fazendo, aprenda aquilo que funciona com quem já fez e com quem já sabe e colocou isso em prática. Eu acho que esse é um grande conselho e um grande direcionamento que vale a pena, e eu tenho certeza que o ROI disso, o ROI do conhecimento, o ROI do investimento em capacitação é muito alto. Essa é a oportunidade que você tem. E o momento, embora de crise, embora desafiador, é propício para quem está preparado e para quem quer crescer. É isso aí, galera do Padrinho. Esse podcast não foi um podcast nem uma consultoria. Agora eu já estou mudando. Isso é uma caridade corporativa. Você só não vai sair do lugar, meu amigo, se você não aplicar. E de tempos em tempos a gente vai vir aqui não para fazer entrevista, mas para trazer conhecimento ao mesmo tempo denso, simplificado e de fácil aplicabilidade. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.